Bom, legal, VO2 máximo, definimos, vimos os fatores determinantes e limitantes, mas beleza, e aí, Wonder? Como é que eu faço para utilizar esse cara na prescrição? Pois bem, o consumo máximo de oxigênio ele nos reflete um valor em volume de gás. Né? Então, vamos imaginar que o meu consumo máximo de oxigênio seja de 3 litros por minuto. Ou seja, a minha capacidade máxima de fazer com que o oxigênio entre dentro do meu corpo e chegue às minhas células é de 3 litros por minuto. Essa é uma forma de expressar o VO2 máximo. Uma outra forma é relativa ao peso corporal. Então, esses 3 litros eu divido pelo meu peso. 3.000 ml dividido pelo meu peso. E aí eu vou ter um valor relativo. Vamos imaginar que o valor relativo seja 50 ml de oxigênio para cada quilograma de peso corporal. Joia? Então, só para vocês terem ideia, o consumo máximo de oxigênio para simples mortais ele está por volta de 50 ml, né? Pessoas fisicamente ativas, tá? 50 ml por quilograma de massa corporal por minuto. Ou seja, a cada minuto de vida, a quantidade máxima de oxigênio que chega a cada quilograma de peso dessas pessoas é de 50 ml. Beleza, Wonder. Pensando que quanto mais oxigênio, mais energia eu consigo produzir aerobiamente, quanto será que esses caras têm de consumo máximo de oxigênio? Esses caras eles chegam a valores superiores a 70 ml. Na sua grande maioria, eles chegam a valores superiores a 75, próximos de 80 ml. Ou seja, é quase o dobro daquilo que nós apresentamos. Se eles estão ofertando mais oxigênio para cada unidade de massa corporal, consequentemente eles conseguirão produzir mais energia. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Né? Não sei se vocês perceberam, o VO2 máximo é uma variável relacionada a volume de gás. Como que eu utilizo isso como parâmetro de treinamento? Eu não consigo utilizar isso como parâmetro de treinamento, mesmo porque eu nunca vou correr com uma máscara que vai medir a quantidade de oxigênio que entra e sai do meu sistema. Né? Então, o consumo máximo de oxigênio por si só, ele não é um parâmetro para prescrição do exercício. Ele pode sim ser um parâmetro importante para que nós possamos entender, principalmente em grupos heterogêneos, se eu estou mais ou menos apto para uma atividade aeróbica. Então, esse gráfico aqui, embora seja um gráfico de um estudo bastante antigo, né, o que ele mostra para nós? Que pessoas com mais alto consumo de oxigênio, no eixo Y aqui, são aquelas que apresentam os melhores tempos numa corrida aqui no caso de 10 milhas, 16 quilômetros. E as pessoas com menor consumo de oxigênio, né, são aquelas que apresentam os maiores tempos. Ou seja, aparentemente parece que ter um ótimo consumo máximo de oxigênio me faz ter um ótimo desempenho em atividades aeróbicas. Beleza? E quando nós falamos em atividades aeróbicas, nós estamos especificamente aqui falando sobre corrida. Bom, mas nós vimos ali atrás que o consumo máximo de oxigênio por si só não é um parâmetro para prescrição. Então, como que eu posso prescrever? Toda vez que nós vamos ao laboratório, por exemplo, o pessoal da Science Performance, eles oferecem a vocês avaliações físicas. Né? Então, aqueles que são corredores da região de Ribeirão Preto, ou de cidades vizinhas que queiram fazer uma avaliação para determinar o seu consumo máximo de oxigênio, quando vocês forem lá ao laboratório que eles utilizam para fazer essas avaliações, eles vão entregar a vocês um laudo com essa variável, que é o consumo máximo de oxigênio, mas, além dessa variável, sabedores que essa variável ela não é utilizada na prescrição, eles vão entregar uma outra variável, que é justamente a intensidade associada ao VO2 máximo, ou seja, qual foi a intensidade de exercício que eu alcancei o meu VO2 máximo. Essa intensidade de exercício é chamada de IVO2 máximo.
Né? Então, a intensidade mínima em que o VO2 máximo ele é atingido durante um teste incremental. Para aqueles que nunca fizeram um teste incremental, o teste incremental nada mais é do que um teste para corredores realizado em esteira, onde eu começo com uma velocidade de esteira relativamente baixa e gradativamente eu vou aumentando essa velocidade até o momento em que eu não aguento mais. E esse momento onde eu não aguento mais, não necessariamente, mas existe uma chance muito grande desse momento coincidir com a intensidade relacionada ao consumo máximo de oxigênio. Um exemplo. Vamos imaginar que eu vou lá com o pessoal da Science Performance, vou fazer um teste com eles, e eles fazem um teste incremental, e eu chego numa velocidade máxima de esteira de 16 km por hora. Não necessariamente os 16 km por hora serão a velocidade associada ao meu VO2 máximo, né? Mas pode ser que a velocidade associada ao VO2 máximo esteja muito próximo de 16. Pode estar a 15, pode estar a 14, mas vai estar muito próxima dessa velocidade final que eu cheguei no teste incremental. E aí, quando você vai fazer um teste incremental, o avaliador vai te dar esse dado. Olha, a sua intensidade máxima aeróbia foi 15 km, 15,5 km por hora. Se nós pensarmos, agora fica mais fácil prescrever. Concordam comigo ou não? 15,5 km por hora, se eu treino na academia, eu tenho uma esteira, eu consigo colocar 15,5 km por hora na esteira. Eu consigo colocar também percentuais dessa intensidade. Eu hoje preciso treinar a 80% dessa intensidade. Opa, se a minha intensidade é 15,5, 80%, vai dar por volta de 13 alguma coisa. Eu consigo colocar 13 km por hora na esteira. Wonder, eu não treino na academia, eu treino na rua. Ótimo. Hoje nós temos inúmeras formas de mensurar a velocidade na rua. Nós temos relógios, né, com GPS, então você pode monitorar isso. Ou você tem aplicativos de celular que podem, naquele momento, estar mostrando para você qual é a velocidade média que você está desempenhando na rua. Ou se você não tiver nenhum nem outro, você pode fazer aquilo que eu fazia lá atrás quando eu corria. Né? Eu utilizava a relação distância e tempo. Então, tem uma distância de 1 km, opa, para eu correr a 15 km por hora, eu preciso, nesse 1 km, fazer em 4 minutos. E era basicamente isso que nós, corredores, fazíamos lá na década de 90, já vista não termos GPS. Então, quando eu determino essa variável, eu começo a ter algo mais palpável para o treinamento. Né? Eu começo a ter algo que pode servir lá na frente para o treinamento. E olha que interessante, essa intensidade, de acordo com essa autora, que é uma francesa, que estuda demais corrida de rua e principalmente corridas de longa duração, principalmente maratonas, né? Ela, através dessa intensidade, ela propõe um protocolo ótimo para a prescrição do treinamento intervalado. Então, todos os corredores hoje que se prezem, eles fazem, além dos longões da vida, eles tentam fazer os treinamentos intervalados. E essa variável aqui, ela pode ser um norte para que eu prescreva meus treinamentos intervalados, algo que nós vamos falar mais para frente.